mitos e mitas do Mix. Neste vídeo de hoje eu vou falar sobre os destaques dos jogadores dos times que estavam na Série B do Campeonato Brasileiro de 2020 e agora subiram para a Série A do Campeonato Brasileiro, vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro de 2021. Mas antes da gente entrar nesse tema, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, também se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e ativar o sininho, né, para ficar por dentro de tudo que acontece no canal do Cartola FC Mix. Então, entrando agora mais a fundo no tema dos jogadores que são destaques nas equipes que subiram da Série B para a Série A, a gente sabe que, obviamente, 4 equipes subiram, 4 equipes desceram, e essas 4 equipes que subiram são Cuiabá, Juventude, América Mineiro e Chapecoense. Então eu vou começar falando um pouco sobre o Cuiabá, que foi o 4º colocado na Série B de 2020, falar um pouquinho dessa equipe que tem apenas 19 anos, é uma equipe que vai disputar pela primeira vez na sua história a Série A do Campeonato Brasileiro e também pela primeira vez vai estar no Cartola FC. Muita gente não sabe que o Cuiabá é um clube empresa, né? Então é um clube que fora de campo é bastante estruturado, vem sendo referências até para outras equipes aí, para outros clubes, mas é uma equipe muito organizada fora de campo e também vai tentar manter isso dentro de campo nessa atual temporada para se manter na elite do futebol brasileiro. Então, para esse ano a estratégia do Cuiabá foi até contratar alguns jogadores mais experientes, com nome no futebol brasileiro, que possam reforçar bastante o elenco do Cuiabá, dar essa casca aí que a equipe precisa na visão de alguns para poder se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Então meu primeiro destaque aqui vai para o goleiro Walter, goleiro que era do Corinthians na temporada passada. Ele substituiu o Cássio em algumas rodadas e foi muito bem. Os cartoleiros e cartoleiras conhecem bem o Walter e ele vem para ser titular absoluto agora da equipe do Cuiabá, com essas mudanças de scout, principalmente do goleiro, tirando defesa difícil, sendo apenas defesa, enfim. Acho que o Walter é uma excelente opção até em praticamente todas as rodadas. O peso do gol sofrido também é menor a partir desse ano de 2021, então como a gente conhece o Walter muito bem, sabe que ele é um ótimo goleiro seguro, acredito que vai ser uma boa opção para os cartoleiros e cartoleiras nesta equipe do Cuiabá. Eu também queria destacar o Jonathan Cafu, atacante, que era outro jogador ex-Corinthians. Ele não foi muito bem nessa passagem no time de São Paulo, ele também atuou na Europa por um período, acabou não tendo muito destaque e foi parar agora no Cuiabá nessa temporada de 2021, ele que tem 3 gols e 3 assistências já nessa temporada de 2021 e vem atuando como titular da equipe. Ele também é um jogador mais rodado, pra gente ver ali a faixa etária da equipe do Cuiabá e o que a diretoria tem pensado. Então assim, um jogador rodado que chegou esse ano e vem sendo titular. Outro jogador que eu queria falar do Cuiabá é o atacante Elton. Por curiosidade, também atuou no Corinthians, atuou em outras equipes grandes como Flamengo, Vasco, enfim, estava no passado no Cartola FC atuando pelo Sport, chegou a fazer gol também, se eu não me engano, foi pro Cuiabá e vem muito bem. Ele estava machucado recentemente, voltou na final do Campeonato Mato Grossense, mas ele já tem 6 gols na temporada, é um atacante bastante experiente e acho que também vai ser muito visado pelos cartoleiros, principalmente quando jogar em casa, já que o Elton é um jogador, como eu falei, já de uma certa idade, experiente, sabe jogar Série A e vem muito bem esse ano. Também gostaria de lembrar para os cartoleiros e cartoleiras outros jogadores que vêm se destacando, como o Rafael Gava, que é meio campista, joga ali de volante, também cobra as bolas paradas, tem bons números esse ano. O Josiel, um atacante jovem do Cuiabá, das categorias de base, que entrou muito bem enquanto o Elton estava machucado, vinha até sendo titular, foi titular recentemente na final do Campeonato Mato Grossense, até começou a partida. E também o Cleison, atacante ex-Corinthians, ex-Bahia também, um jogador que atua ali pelos lados do campo, pode cobrar bolas paradas, enfim, é um jogador também mais um aí experiente que pode ajudar bastante o Cuiabá nessa Série A. Então eu falei aqui um pouquinho do Cuiabá, que foi o 4º colocado da Série B no ano passado. Gostaria de passar agora já para o Juventude, 3º colocado da Série A, a equipe gaúcha que ficou um bom tempo aí longe da elite do futebol brasileiro, voltou agora e é outra equipe que eu acredito que vai brigar pela permanência como principal objetivo, né? O Juventude chega na Série A para tentar ficar e se manter na elite do futebol brasileiro. Então, começando aqui com os destaques do Juventude, queria falar do lateral esquerdo Eltinho, um jogador muito experiente que agora está no Juventude. Ele não é titular absoluto, a gente precisa tomar cuidado com isso, até por conta da idade, pode ser poupado em algumas partidas, mas os números dele esse ano são muito bons, além dele cobrar as bolas paradas, né? Pênalti e falta são com ele na equipe do Juventude. Então assim, ele tem 3 gols já na temporada de 2021, sendo que 2 foram de pênalti e 1 gol de falta, e também tem 3 assistências. O Eltinho muito participativo aí na parte ofensiva do Juventude, é um lateral experiente, já conhecido, acredito, daquele cartoleiro mais raiz que atua há bastante tempo, já esteve presente
no Cartola FC em outros anos e agora vai estar defendendo o Juventude. Outro destaque da equipe gaúcha é o Guilherme Castilho, um meia que está como meia no Cartola, mas atua como volante na equipe do Juventude. Ele está emprestado pelo Atlético Mineiro, mas é titular da equipe gaúcha e vem muito bem na temporada também. São 4 gols, 1 assistência e ele é muito bom nos chutes de média e longa distância, então pode render pontos aí em finalização defendida e finalização para fora. Outro destaque aí que eu vejo como jogador do Juventude. Pra gente fechar esses três, o Matheus Peixoto, um atacante centroavante do Juventude. Ele tem 5 gols na temporada, ganhou a condição de titular até nessa reta final do Campeonato Gaúcho, se eu não estou enganado, e vem fazendo uma boa temporada, como eu falei, são 5 gols, além disso 2 assistências. Ele é um camisa 9 mais clássico, não é de se movimentar tanto, mas sabe que quando a bola chega ali para ele, em boas condições, ele vai fazer o gol. Então acredito que para alguns jogos dentro de casa vai ser uma excelente opção para os cartoleiros, até porque deve ser uma opção barata, né? Se ele não mitar muito na primeira rodada e o preço dele subir demais, vai ser uma opção mais barata para os cartoleiros e acredito que isso possa fazer a diferença. Além desses 3 que eu citei, queria fazer a menção aqui para o Chico, meia que na temporada passada atuou pelo Atlético Goianiense, já velho conhecido dos cartoleiros e cartoleiras. Além disso, ele atua também no Ceará. E também falar do Marcos Vinícius e Capixaba, que são 2 atacantes jovens, rápidos, custam poucas cartoletas, acredito que podem não valorizar tanto, também podem ser ótimas opções dentro de casa. Então assim, são 2 atletas pra gente ficar de olho aí no custo-benefício, o Marcos Vinícius e o Capixaba. Passando agora pro América Mineiro, time comandado pelo Lisca, né, finalista agora do Campeonato Mineiro. O América foi vice-campeão, acabou terminando o campeonato, se eu não me engano, com a mesma pontuação da Chapecoense, perdendo nos critérios de desempate, mas fez uma bela campanha na Série B, volta à Série A depois de um tempo e também é outra equipe que acredito que o principal objetivo é se manter na elite do Campeonato Brasileiro. Falando um pouquinho mais da equipe do América, queria destacar o goleiro Matheus Cavatioli. Ele foi muito bem na Série B ano passado, o esquema do Lisca era muito sólido defensivamente, esse ano tá sofrendo um pouquinho mais, mas como eu falei, os scouts de defesa mudaram bastante para essa temporada, é praticamente um cartola novo, se a gente pode dizer assim, entre aspas. Então assim, o Matheus pode ser uma ótima opção, já que o América tende a sofrer um pouquinho a mais de finalizações do que as outras equipes, na minha visão. Então por causa disso, por não ter mais defesa difícil, apenas defesa, o Matheus pode ser aí uma ótima opção. Lembrando que na Série B do ano passado ele teve uma média de menos de 0,7 gols sofridos por partida, pra gente ver como o sistema defensivo do América era bastante sólido na temporada passada. Vamos ver se isso mantém nessa temporada agora de 2021. Outro jogador que eu queria destacar aqui do América Mineiro é o Bruno Nazário, jogador ex-Atlético Paranaense, temporada passada estava no Botafogo, acabou sendo rebaixado com o Botafogo, mas é um jogador canhoto interessante, possui alguns bons números, ele é mais meia armador. No América Mineiro ele tem 3 assistências na temporada, como a gente sabe, ele tem um passe melhor do que uma finalização, diria assim, então pode ser um destaque aí principalmente nas assistências. Ele que atua como camisa 10 e veio como titular, principalmente nessa reta final aí de campeonato mineiro, tem tudo para evoluir bastante, ser um dos principais jogadores aí no meio de campo do Coelho. Então para terminar essas dicas, eu queria falar do Rodolfo José, atacante do América Mineiro, é o jogador das penalidades máximas, é o artilheiro do time aí comandado pelo Lisca. Ele foi artilheiro do Campeonato Mineiro com 7 gols, inclusive, uma boa média, digamos assim. É um homem referência no ataque, né? Joga mais ali como camisa 9 mesmo, aquele centroavante fazedor de gols, como eu já falei, e acho que ele é um dos destaques aí do Coelho para a temporada, principalmente também nos jogos dentro de casa e por esse fato de ser o cobrador oficial das penalidades máximas da equipe do América. Então, mais 3 aqui indicações e destaques, né, de jogadores que começaram muito bem a temporada. Eu posso falar do João Paulo, lateral esquerdo, um lateral mais experiente, digamos assim, pode ser uma boa alternativa, principalmente dentro de casa, né, um jogador com passagem já em grandes clubes do futebol brasileiro, principalmente o Flamengo. Também queria falar de 2 meio-campistas, o Zé Ricardo e o Alê. O Zé Ricardo é mais volante, visando mais os desarmes. O Alê é um jogador que pode fazer ali também a função de volante, mas também sai um pouquinho mais pro jogo e contribui com assistências. Então citaria mais esses 3 jogadores pra gente ficar de olho aí como destaques do América Mineiro. Pra gente encerrar esse vídeo, falar da Chapecoense, que foi campeã da Série B de 2020, chega novamente à Série A, querendo a permanência, querendo ficar por mais um bom tempo e vai brigar por isso, acredito, a equipe da Chapecoense. Queria falar aqui 3 destaques, começar pelo Busanello, lateral da Chapecoense, que aparece muito bem no ataque, cobra algumas faltas, já conta com 2 participações diretas em gols em 10 partidas na temporada de 2020.
2021. Então assim, um lateral muito ofensivo que pode ser destaque sim da Chapecoense, jogando em casa, que é muito forte, e também fora de casa por ter um poderio ofensivo bom, principalmente ali nos contra-ataques, né? A Chapecoense deve jogar mais retraída na maioria das partidas, então o Busanello pode ser uma válvula de escape boa, contribuir aí com passes para gol que geram pelo menos aí 5 pontinhos pra gente, né? Então, continuando aqui a Chapecoense, queria falar do Mike, atacante, líder de assistências da equipe na temporada, são 5, também marcou 2 gols, um atacante que vem tendo certo destaque, né? São bons números, 7 participações diretas para gol, mas o principal jogador dessa temporada da Chapecoense, se eu não me engano até do Brasil, se chama Pedro Perotti, é um atacante que atualmente está ali no top 3 de jogadores com mais gols marcados na temporada de 2021. Ele tem 14 gols em 17 jogos, é uma média impressionante de quase 1 gol por partida. Além disso, tem 2 assistências anotadas, então é um garoto, 23 anos, já atuou na Europa, emprestado, voltou no passado. Ele gosta de atuar mais como centroavante, mas também pode atuar pelos lados, porque a equipe tem o Anselmo Ramon, experiente. Eu queria também destacar aí como um nome que vem fazendo uma boa temporada, também contribuindo com gols e assistências. O Anselmo Ramon pode atuar nessa equipe titular ao lado do Perotti, e o Perotti custa apenas 6 cartoletas. Acho que para essa primeira rodada pode ser um jogador aí desconhecido e que pode ser destaque já na primeira rodada. O Pedro Perotti, 23 anos, pode ser já uma dica inicial pro Fantasy Game. Então, além desses 3, como eu falei, tem o Anselmo Ramon, atacante, tem também o Fernandinho, atacante, jogador que não vem sendo titular, mas é bom a gente ficar de olho porque vem entrando muito bem no segundo tempo e pode pegar essa titularidade em breve. E para finalizar, o zagueiro Laércio, que jogou no Santos na temporada passada, foi para Chapecoense, pegou a vaga de titular. Então, no fator desarmes, pode ser uma boa opção aí da equipe de Chapecó. Então, acho que esses foram os principais nomes aí, destaques dessas 4 equipes que subiram da Série B para a Série A e do Cartola FC. Obviamente, durante o Fantasy Game vão surgir outras opções de jogadores até que a gente não conhece, que se tornam mitos aí de um dia para noite por conta de desarmes, por conta de faltas sofridas, enfim, finalizações para fora. Vejo esses citados aí como os principais, pelo menos neste início de temporada. Então, eu queria pedir para você mais uma vez, não deixar de seguir a gente nas nossas redes sociais, não deixar de curtir aqui o nosso canal do YouTube, na verdade, se inscrever e também ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no canal do Cartola FC Mix. Então, mais uma vez, não se esquece de fazer isso. Tamo junto e até o próximo vídeo.